No final dos anos 80, o roteirista japonês Kazunori Itō, que trabalhou em várias séries grandes daquela época, tipo Urusei Yatsura e Maison Ikkoku, e que depois viria a escrever um monte de coisas de Dot Hack, juntou uma equipe para que pudessem produzir animes com maior liberdade criativa. Ele a batizou de Headgear. Ela incluía o seu bom amigo Mamoru Oshii. Ele é meio importante. E em 1998, a Headgear criou o projeto de OVA no estúdio Dean chamado Pet Labor, que depois rendeu mangá, série de TV, filmes e mais. Neste vídeo, a gente vai se focar só nas animações. A década de 80 foi a década pós Kidou Senshi Gundam. Robôs gigantes, ou mecha, agora estavam dramáticos e intrinsecamente associados a guerras. E a batalhas contra o mal, mas isso eles meio que sempre foram. E nesse cenário, Pet Labor se atreveu a fazer a grande pergunta: e se eles fossem pedreiros? O OVA se passa em um futuro não muito distante, em que a evolução da tecnologia nos levou a desenvolver robôs gigantes chamados Labors, majoritariamente utilizados em construção civil, dentre outras áreas perigosas demais para seres humanos. Mas para surpresa de todos, algumas pessoas decidiram usar esses robôs gigantes destrutivos e potentes para fazer coisas ruins. E como consequência, é criada uma divisão especial da polícia para lidar com crimes de Labor, a Divisão de Veículos Especiais. Em Pet Labor, nós acompanhamos o segundo comando da Unidade 2 de Veículos Especiais, ou seja, a equipe B. A Patrulha Labor especializada, mas ligeiramente menos especializada do que a equipe A. E como Pet Labor é uma série super focada nos personagens, acho que é melhor eu listar eles. Noa Izumi. Em todas as continuidades, a Ruivinha aqui é a mais nova integrante do segundo comando. É determinada e tem um forte senso de justiça, mas também é um tanto avoada e infantil. Ela pilota um dos 2 Labors da equipe, e é a melhor piloto. E ela é apaixonada por Labors, e os trata como seres vivos, como bichinhos de estimação. O seu próprio Labor ela chama de Alphonse, mais especificamente Alphonse III. O primeiro e o segundo foram um cachorro e um gato. E por sinal, isso foi inventado uma década inteira antes de Fullmetal Alchemist. Asuma Shinohara. O Asuma serve como suporte da Noa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Se eles fossem uma dupla de comediantes, e eles meio que são, ele seria o sério da dinâmica. Ele sabe bastante sobre Labors por ser filho do dono de uma grande empresa que produz os robôs, mas tem problemas mal resolvidos com o pai. No OVA, ele faz um comentário que sugere que ele se tornou policial por obrigação e mostra bastante má vontade para com o trabalho. Mas isso é meio que esquecido na série de TV e nos filmes, em que ele é bem mais competente e dedicado. Isao Ota. Ele é o piloto do outro Labor da equipe. O Ota é um policial diligente e orgulhoso, mas se estressa o tempo todo, é super fácil de provocar, pavio curtíssimo e é fanático por armas de fogo. E tem um costume infeliz de piorar as situações. Ele não gosta de mostrar, mas no fundo é um fofo. Kanuka Clancy, uma policial super competente do Departamento de Polícia de Nova York que está de intercâmbio no Japão. Sinceramente, nunca fica claro por que ela é enviada justamente para o segundo comando, mas o OVA sugere que é porque ela é tão casca-grossa e fria que até os americanos queriam se livrar dela. Ela é séria e não curte piadinhas, mas no fundo ama os seus parceiros menos inteligentes. Serve de unidade de suporte para o Ota. Takeo Kumagami. Ela é exclusiva da série de TV. A Kanuka é mandada de volta para os Estados Unidos na metade, e a Kumagami toma o seu lugar. Ela vem da polícia de Hong Kong, é super competente, séria e não curte piadinhas, mas no fundo ama seus parceiros menos inteligentes. Eu também não entendo por que substituíram a Kanuka por um clone da Kanuka. Mikiyasu Shinji. Um ex-funcionário de firma que deixou a vida de assalariado para virar policial. É o único membro do segundo comando que é casado, e ele e a esposa são um casal bem típico de sitcom japonesa, e bem divertidos. É um cara bonzinho normalmente, mas fica agressivo quando bebe. Hiromi Yamazaki. Pouco se sabe sobre o Hiromi. Ele é grande e caladão, mas super sensível e adora criar animais e plantar tomates. No OVA fica implícito que ele queria ser piloto de Labor, mas não deu conta do recado. E isso nunca é explorado de novo. Kiichi Goto. E por último, e não menos importante, o mestre de picadeiro desse circo. Ele quase sempre faz essa cara de preguiçoso e desinteressado, e é essa imagem que ele passa para as pessoas ao seu redor, mas na verdade o Goto é um policial super inteligente, com instintos aguçadíssimos, e está sempre a par da situação, seja ela um labor crime ou uma briguinha entre as crianças. Tem outros atores importantes também, como a capitã do segundo comando, Shinobu Nagumo, e o mecânico Shigeo Shiba, mas não quero estender esse vídeo além do necessário. Agora que conhecemos nossos jogadores, vamos aos jogos.
metaforicamente falando, eu não vou falar dos jogos. Eles estão em japonês. Tá, onde é que a gente parou mesmo? Os 7 OVAs originais. Eles narram 6 aventuras do segundo comando. Com a exceção do último, todos foram dirigidos por Mamoru Oshii e escritos por Kazunori Ito. As histórias variam bastante em tom. Os OVAs 5 e 6 são mais sérios e complexos do que os outros, por exemplo, mas todas giram em torno do mesmo tema: os policiais do segundo comando sendo incompetentes. De todas as encarnações de Pet Labor, é nesta que eles mais são vistos como estorvo, e quase todas as histórias terminam com eles piorando a situação ou não fazendo diferença para a situação após perder tempo demais com atividades irrelevantes. Em termos de visual, os OVAs são atraentes pra caramba. A animação deles, produzida no estúdio Dean, é bem bonita no geral. Eu gosto bastante desses OVAs. Tem seus prós e contras, mas é bem divertido no geral. Cheios de humor, alternando constantemente entre sutil e caótico, e é admirável como eles conseguem equilibrar um elenco tão grande de personagens em tão pouco tempo. Os melhores com certeza são os previamente citados episódios 5 e 6, o dia mais longo do segundo comando. Neles, o inimigo é um grupo de rebeldes militares que quer desestruturar o governo japonês. Parece meio denso, mas na verdade são episódios que equilibram ação, comédia e caracterização dos personagens muito bem. E são definitivamente os mais Mamoru Oshii do bando. O 7º episódio, o único que não é dirigido por ele, também é extremamente divertido. Ele foi dirigido por Naoyuki Yoshinaga, que seria o responsável pela direção da série de TV de Pet Labor que sucedeu o OVA. Mas antes de falarmos da série de TV, vamos falar sobre o primeiro filme, porque eu sinto que essa é a ordem ideal para falar das coisas. Lançado alguns meses antes da série de TV, o filme também foi dirigido por Mamoru Oshii. E se você gosta do estilo marca registrada dele em filmes tipo Ghost in the Shell e The Skycrawlers, bom, este é meio que o protótipo deles. Na trama do filme, laborers ao redor de Tóquio começam a sair de controle devido a um suposto vírus, e Asuma está determinado a descobrir sua causa e seu tratamento. A investigação dele o leva a descobrir que o vírus é parte do plano final de um hacker falecido que queria instalar o caos no mundo devido a referências bíblicas com as quais ele era obcecado. O filme é muito mais sério e muito mais denso do que os OVAs, mas até que ele se controla. Apesar de ser bem contemplativo e, sim, ter uma ou duas cenas de personagens tagarelando sobre a natureza etérea das coisas e da existência, também tem cenas bem engraçadas e bem humanas, cheias de vida. A que mais me marcou quando eu era criança foi esta aqui, em que o Asuma resolve contar pra Noa sobre a possibilidade do Alphonse, o labor dela, também sair de controle e ter que ser desmontado. É um momento bem legal, bem íntimo, mas de um jeito sutil, que combina com os dois. E bem chibi, porque sim, eu chibo. Também ajuda que é um raro momento de foco sobre um personagem não Asuma nesse filme, o que me leva ao aspecto dele que menos me agrada. Enquanto o OVA de Pet Labor não tinha um protagonista fixo e dava foco relativamente equilibrado para todo mundo, o filme é 100% Asuma e Gotou featuring Shige. Os demais personagens têm bem poucas falas e fazem bem pouca coisa, o que é uma pena porque eu gosto bastante deles. Mas ao mesmo tempo eu também entendo que eles não tinham como contribuir tanto assim para a história de investigação. Então, no todo, é um ótimo filme, com um enredo forte e uma animação linda da Production ID, que é lindamente dirigida. Bom, o sombreamento mais realista dos personagens é meio sinistro, mas você se acostuma. E a cena de ação que fecha o filme também é fantástica. Eu recomendo, mas com aquele porém dos filmes do Oshii. Não espere muita agitação. E depois disso sim veio a série de TV. A série é basicamente uma versão simplificada e mais longa do OVA, narrando as desventuras semanais do segundo comando durante o serviço, com ocasionais episódios sérios aqui e ali, mas tem diferenças pequenas, porém notáveis. A Noa é mais propriamente estabelecida como protagonista. No OVA ela meio que é a personagem central, mas não tem tanto foco assim depois do primeiro episódio. O anime, por outro lado, lhe dá os holofotes mais consistentemente, e também um arco de personagem. Bom, claro que, apesar disso, o formato série de TV de 47 episódios permitiu equilibrar o foco entre todos os personagens. Outras pequenas mudanças incluem os personagens ficando menos incompetentes e o segundo comando conquistando mais vitórias genuínas, construindo uma reputação menos ruim. Tipo, enquanto no OVA eles são inúteis, no anime eles são considerados eficazes, mas ineficientes. Eles fazem o seu trabalho, mas destroem muita propriedade e causam muitos danos materiais no caminho. O que na verdade torna eles ainda mais carismáticos do que nos OVAs. Todo mundo adora um underdog.
E o chip desses dois se intensificou ao máximo, e eu não reclamo. E como dito na lista de personagens, a Kanuka é substituída na metade da série por um clone. Fora isso, a característica mais distinta, mais diferente do anime comparado às outras mídias de Pet Labor, é o arco do Griffon. Esse arco, que dura aproximadamente 7 episódios, narra a batalha do segundo comando e da polícia Labor como um todo, contra um misterioso Labor preto chamado Griffon, comandado por um terrorista chinês que quer vendê-lo como arma de guerra. Ele é pilotado por um menininho, que a dublagem transformou em menininha. A maioria dos episódios do anime são como OVA, comédias, cheios de humor do local de trabalho, mas esses 7 são bem mais tipicamente mecha, cheios de ação, suspense e drama. Um dos policiais chega até a ser baleado. Eu lembro de gostar muito desse arco quando eu era criança. Lembro dele ser o meu favorito, e acho que isso diz muito sobre ele. Ele não é mal escrito, e também não é chato, longe disso, mas é bem simples. Até uma criança consegue entender o básico de robô do bem versus robô do mal e ficar investida nisso. Infelizmente ele termina em aberto, mas é concluído na série de OVAs pós-anime. Spoiler, a conclusão é super insatisfatória. O anime tecnicamente existe em uma linha temporal diferente do OVA e dos filmes. Afinal, os 2 primeiros episódios de ambos contam histórias diferentes de como a Noa e a Kanuka entraram pro segundo comando, e que tem um elemento Kumagami também, dentre outros detalhes. Mas na verdade isso não é tão simples assim, porque a série de TV meio que espera que você tenha assistido os OVAs antes de vê-la. Os personagens, fora a Kanuka e a Noa, não são propriamente introduzidos como no OVA. A série espera que você já os conheça, e sim, se você persistir e assistir ela toda, dá pra se familiarizar com eles mesmo sem ter visto o OVA, mas é bem menos taxante se você o fizer. Sei lá, eu prefiro compreender os eventos do OVA como concorrentes aos eventos da TV, se você ignorar os 2 primeiros episódios. A qualidade desses episódios varia bastante, muito mais do que nos OVAs. Aqueles foram todos escritos por um homem só, enquanto que o anime é distribuído por vários roteiristas e cada um tem suas particularidades. Via de regra, os piores episódios são aqueles que forçam personagens muito viajados nesse universo. Por exemplo, este aqui, em que um príncipe de um pseudo-país pseudo-africano se torna policial por um dia, porque sim. Enquanto os melhores episódios, no arco do Griffon, são as esporádicas histórias escritas por Mamoru Oshii. Ele não dirige mais, mas ele escreveu alguns episódios pro anime. E sabe o que é mais surpreendente? Esses episódios são os mais engraçados. Não se pode julgar pelas aparências. Apesar de tudo, parece que Mamoru Oshii tem um fantástico senso de humor. E é o meu lado favorito dele. Em termos de visual, a animação do anime foi providenciada pela Sunrise, porque para desenhar máquinas atraentes dentro de um cronograma semanal, só a Sunrise. Tem dias e dias, mas assim como a animação dos Gundam da mesma época, é bem acima da média para os padrões desses anos. Se existe um tema nesse anime, um conceito que unifica o desenvolvimento desses personagens em meio a toda a maluquice, eu acho que é o de mudança. Dá pra observar isso especialmente na Noa. Mais de uma vez no decorrer da série, ela tem que encarar a dura realidade que o Alphonse pode vir a ser trocado, que o segundo comando pode vir a ter que ser reestruturado, que o status quo pode ser mudado para sempre, e tudo isso enche ela de medo. Nunca acontece realmente, o que é um desperdício, mas ela cresce bastante como pessoa no decorrer disso tudo. No início, essas coisas causavam a ela acessos de raiva. Já ao fim da série... お前変わったな。変わった。いいんじゃない？ A série de TV de Pet Labor é a mais conhecida pra gente, como nação, porque ela passou na Fox Kids por bastante tempo. Sim, foi lá que eu a conheci também. Grande surpresa, eu sei. Eu simplesmente a adorava. Os filmes também passaram lá, mas comparados à série não foram tão reprisados nem são tão fáceis de achar. Parando pra pensar, é um dos animes mais adultos que a Fox Kids exibiu. Talvez o mais adulto. Digo, o anime é limpinho em termos de violência e cenas de cunho sexual. Sério, só há uma ocasião nesse anime inteiro em que um personagem sangra, e não é o personagem que é baleado. Mas muito do humor de local de trabalho simplesmente não ressoa com o público infantil. Eu digo isso porque eu era criança, eu assisti todos os episódios, e só ao reassistir pra esse vídeo eu saquei 90% das piadas. Bom, tem outro motivo pra isso também. Não se deixe enganar pelos doces beijos da nostalgia. A dublagem de Pet Labor tem o mesmíssimo problema da dublagem de Popolocrois.
O elenco é ótimo, a direção é aceitável pra época, mas a adaptação é um desastre sem tamanho. Qualquer diálogo mais complexo do que um bom dia, como vai, perde o sentido. Às vezes é só uma mudança de contexto que muda um tiquinho a intenção da cena. こんな時に隊長はどこ行ったんです？県警交渉に行くって言ってたよ。俺も交渉したいよ。 Vem cá, Takeo, aonde é que o chefe foi parar? Acredito que ele tenha ido dar uma voltinha por aí. Eu queria tanto dar uma volta. E às vezes é um momento de, meu Deus, o tradutor claramente fumou altas jambas antes de traduzir esta coisa. 普通はさ、どんな機械だってメーカーごとに特徴があるじゃない。例えばイングラム。あれはそれまでの篠原製品とはまるで似てない機械だけどさ。 Cada máquina consegue registrar uma característica especial de se apresentar. Por exemplo, um Ingram. Shinohara disse que esse tipo de equipamento não combina muito com ele. Eu não acredito. É fascinante o quanto essa tradução se perde. Eu adoraria ouvir a história de como ela foi produzida. Mas resumindo, é um anime divertido, com personagens carismáticos e engraçados, em episódios com ótimo ritmo e animação acima da média para o formato. Ao revisitá-la, eu concluí que ele é ao mesmo tempo mais complexo e menos complexo do que eu lembrava. Tipo, agora eu entendo melhor as nuances nas relações entre os personagens do que comparado a quando eu era criança, mas ao mesmo tempo não tem tantas sutilezas assim. Por debaixo do linguajar tecno-policial, o enredo e as relações entre os personagens são bem diretos e bem simples. E isso não é uma coisa ruim. Mas não veja em português. Sério, eu entendo o poder da nostalgia, mas não vale a pena. Juntamente aos Laserdiscs da série, lançados depois do seu término, foram produzidos 16 episódios extras, uma nova série de OVAs, mas continuando os eventos da série de TV. Os americanos deram a ela o nome fofinho de The New Files, e eu vou adotá-lo para facilitar. É basicamente mais do mesmo, pra ser sincero. Os episódios são mais bonitos graças ao formato, e menos deles têm roteiros idiotas de tapa-buraco, tipo aquele do Príncipe, mas fora isso, são só uma mini temporada extra. Como eu disse, entre eles há uma continuação do arco do Griffon, que ainda não fecha 100% daquela trama, mas é mais conclusivo do que a parte vista na série de TV. É fraquinho, mas fazer o quê? Também inclui 4 episódios escritos por Mamoru Oshii, e são todos ótimos. Mas o episódio mais interessante desta série de OVAs pra mim é o último, e eu recomendo bastante. Não só é o único momento de todas as encarnações de Pet Labor, eu acho, em que temos uma resolução para a situação do Asuma com o pai dele, como também serve de fechamento para quase todos os personagens. Não mostra o fim do segundo comando exatamente, mas mostra os primeiros passos que cada personagem dá em direção aos seus futuros. Serve como ótimo prólogo para o segundo filme. E falando nele, cerca de 3 anos se passaram desde o último filme, e no meu headcanon, desde o final do anime, e as coisas se acalmaram no Japão. Bom, até um míssil lançado pelas forças de autodefesa do Japão destruírem a ponte da Baía de Tóquio, e mais tarde um míssil indetectável é supostamente lançado por uma base militar americana mirando no Japão. Tudo isso deixa o governo japonês um tiquinho tenso com o prospecto de uma guerra civil ou até mesmo de uma nova guerra mundial, mas o Capitão Goto e a Capitã Shinobu seguem uma linha de investigação diferente. Eles acreditam que todos esses ataques foram armados por um soldado desaparecido chamado Tsuge, um ex-parceiro e possível ex-namorado da Shinobu, com a finalidade de destruir essa ordem da sociedade moderna que ele acredita ser falsa e hipócrita. Esse filme foi feito depois de Ghost in the Shell, então ele é 30 vezes mais Mamoru Oshii do que o primeiro. Cenas de comédia, que já eram escassas naquele, são praticamente inexistentes neste, e personagens passam blocos de quase 10 minutos em longas conversas filosóficas sobre a natureza da guerra e da paz, da natureza humana, etc. Mas o filme é bom? Se é... Ele tá em um monte de listas de melhores filmes de anime da história, e é visto por muitos como sendo o segundo ou terceiro melhor do Mamoru Oshii. E não é difícil ver por quê. A animação é fenomenal e super detalhada, a direção é sublime hollywoodiana, e o enredo é super rico e detalhado, cheio de suspense e críticas sociais. Fodas. Não, mas é sério. As críticas sociais que esse filme faz eram extremamente pertinentes ao cenário do Japão pós-guerra do Golfo e em meio à deflação da economia japonesa que estava acontecendo. E até hoje, muitas delas continuam pertinentes. Eu diria até que algumas estão mais pertinentes. Mas eu sou burro demais pra falar dessas coisas. Vamos falar sobre a nossa querida unidade de patetas. Eles praticamente não fazem nada no filme todo. Tipo,
No começo do filme nós vemos como eles estão. Alguns saíram da polícia, outros foram promovidos para cargos diferentes, o Asuma e a Noa continuam super chipáveis, mas depois disso o filme é do Goto e da Shinobu somente, com o resto do segundo comando só sendo chamado no final para participar de um ataque não autorizado e super legal à base secreta do vilão. O que é uma pena, sim, mas cara, tem essa cena aqui. どうしたの？ここから引き返してもいいんだぞ。正規の任務じゃない。行けば警察官の資格はもちろんレイバーの搭乗資格剥奪ってこともあり得る。それでもいいのか？私よりアスマの方が迷ってるみたい。迷うだろう普通。私いつまでもレイバーが好きなだけの女の子でいたくない。レイバーが好きな自分に甘えていたくないの。 Em suma, Pet Labor 2 é um filme fantástico. Não sei se eu recomendaria pra quem não conhece esses personagens pelo menos um pouquinho, mas ao mesmo tempo sinto que é o melhor filme pra se recomendar desse jeito. É sem dúvidas o produto Pet Labor de maior qualidade já produzido. Provavelmente, eu ainda não vi todos. Mas pessoalmente, eu ainda prefiro o primeiro filme e a série de TV, porque eu sou uma criatura simplória e burrinha. Ah, e eu não poderia encerrar esta sessão sem lembrar que este filme, esta crítica feroz e densa às ações das forças de autodefesa japonesas nos anos 90, este comentário sobre a natureza hipócrita da paz pós-guerra no nosso mundo contemporâneo, foi exibido na Fox Kids, ao lado de Angela Anaconda e o Fantástico Mundo de Bob. E eu lembro nitidamente que pelo menos uma das exibições foi em uma tarde de sábado. É muito surreal. A história deste se passa em algum momento depois da formação do segundo comando, mas antes do segundo filme. Alguém, ou alguma coisa, anda atacando vários Labors ao redor da cidade, e nós acompanhamos dois investigadores, Shinichiro Hata e Takeshi Kusumi, à medida que eles investigam a causa. Após uma eternidade de cenas interminavelmente tediosas de conversas pseudo-profundas, eles descobrem que foi um monstro! Mais especificamente, uma criatura artificial produzida por cientistas que acabou fugindo de seus criadores. O segundo comando é chamado para abatê-la e fim. Resumi 2 horas de filme em tipo 1 minuto, espero que estejam gratos. Este filme, Wasteland 13, é o que teve menos envolvimento da equipe da Headgear, e isso é bem evidente. Os Labors são tratados como coadjuvantes, o segundo comando é tratado como um grupo de coadjuvantes, e a direção deles só pode ser descrita como Mamoru Oshii wannabe. Uma imitação do estilo dele, só que 1000 vezes menos competente. Em outras palavras, o filme é um saco, o enredo dele é besta, é um ótimo remédio pra insônia, mas pelo menos a animação é bonita. E esse foi o fim do cânone animado de Pet Labor. Teve um revival recente com produções live action, que tiveram o envolvimento do Oshii, mas vamos deixar isso pra lá, estou com overdose de Pet Labor agora. E aqui eu ia concluir o vídeo com um textão sobre como Pet Labor foi importante para minha formação de pessoa e como mudou totalmente o modo como eu vi o mercado de trabalho e o mundo dos adultos, mas eu estou cansado e quero terminar logo isso. Como sempre, eu não sei fazer conclusões. Pet Labor, eu curto. E olha que eu nem sou muito chegado a animes de mecha ou filmes do Oshii. Espero que um dia robôs pedreiros voltem a ser populares. Notas aleatórias finais que eu não sei como encaixar no resto do vídeo. Um diferencial divertido de Pet Labor é que os robôs gigantes, os Labors, são super frágeis, e como resultado as batalhas praticamente nunca se arrastam. E isso faz elas ficarem bem diferentes de outros animes de mecha. Não são realmente lutas, são mais broncas. Ok, eu não tô com saco de procurar, mas em uma certa cena do anime, 2 personagens mais velhos comentam sobre a triste realidade quanto a mecha no mundo real. Robôs bípedes, especialmente aqueles de 20 metros de altura, seriam bem pouco práticos e eficientes para se usar em qualquer coisa, especialmente na construção civil. Mas eles também explicam por que neste universo eles são usados. Porque os compradores acham eles super legais. Eu preferia não entrar em uma enorme tangente explicando por que o Asuma e a Noa são tipo o casal mais adorável de todos os animes de mecha. Então, ao invés disso, eu vou só dizer que a maturidade emocional deles é muito revigorante pra mim. Tipo, em alguns pontos da série eles saem em encontros, mas são encontros super casuais, sem toda aquela coisa de anime de adolescente, de personagens ficando super nervosos porque é o seu primeiro encontro e eles não sabem o que fazer. Eu queria muito que esse tipo de relacionamento aparecesse mais em anime, sabe? Existe muito mais fanservice deste tipo em Pet Labor do que deste tipo. Quero dizer, acho que os animadores não viam isso como fanservice, mas é fanservice, vai por mim.
かった。アスマより早いや。深夜映画でゴンダムやっててさ、懐かしくてつい見ちゃった。あれって私が小学生の時。 Ontem eu fiquei até tarde vendo um filme antigo da época em que eu ainda estava na escola primária. E isso me fez lembrar de quando eu era... Não me interessa!